A mão de Yahvé veio sobre mim e me conduziu para fora pelo Espírito de Yahvé e me pousou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E aí fez com que eu me movesse em torno deles de todos os lados. Os ossos eram abundantes na superfície do vale e estavam completamente secos. Ele me disse: Filho do homem, porventura tornarão a viver estes ossos? Ao que respondi: Senhor Yahvé, tu o sabes. Então me disse: Profetiza a respeito desses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra de Yahvé. Assim fala o Senhor Yahvé a estes ossos: Eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito e vivereis. Cobrir-vos-ei de tendões, farei com que sejais cobertos de carne e vos revestirei de pele. Porei em vós o meu Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou Yahvé. Profetizei de acordo com a ordem que recebi. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e depois um tremor, e os ossos se aproximaram uns dos outros. Vi então que estavam cobertos de tendões, estavam cobertos de carne e revestidos de pele por cima, mas não havia espírito neles. Então me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Yahvé: Espírito vem dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei de acordo com o que ele me ordenou. O Espírito penetrou e eles viveram, firmando-se sobre os seus pés como um imenso exército. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos representam toda a casa de Israel, que está a dizer: Os nossos ossos estão secos, a nossa esperança está desfeita, para nós está tudo acabado. Pois bem, profetiza e dize-lhe: Assim diz o Senhor Yahvé: Eis que abrirei os vossos túmulos e vos farei subir dos vossos túmulos, ó meu povo, e vos reconduzirei para a terra de Israel. Então sabereis que eu sou Yahvé, quando abrir vossos túmulos e vos fizer subir de dentro deles, ó meu povo. Porei o meu espírito dentro de vós, e vivereis. Eu vos reporei em vossa terra, e sabereis que eu, Yahvé, falei e hei de fazer. Oráculo de Yahvé. Palavra do Senhor. Para quem nunca ouviu essa profecia, quando escuta, fala: o que é isso que a Filó veio trazer, não é? Que história que é essa desse vale, que esse tanto de osso, que esse tanto de esqueleto? Essa profecia, ela é simplesmente maravilhosa. Vocês vão compreendê-la, porque isso aqui somos nós. Essa é a nossa história. Isso aqui é a diferença que Deus mostra em o que é existir e o que é viver. Isso aqui tem uma diferença imensa. Isso aqui somos nós. Quando falamos as mesmas coisas como o povo de Israel dizia, o que vai ser de nós? Os nossos ossos estão secos, a nossa esperança está desfeita. Quando é que na nossa vida a gente encontra situações onde parece que está tudo acabado? Então, às vezes você está vivendo algum momento na sua vida que você teve um diagnóstico de um câncer, ou de uma doença grave, ou com você ou com alguém na sua casa, ou o seu casamento acabou, ou você descobriu que seu marido está te traindo, ou, na verdade, você que está traindo, ou você está quebrado, falido, e tudo que você tinha acabou, ou você foi daquele que comprou o apartamento que caiu, e colocou tudo lá, e fala: agora está tudo acabado. E quantas situações na nossa vida a gente acha que está tudo acabado? Que a nossa esperança se foi? E não tem saída para alguma situação? E aí é tão lindo porque Deus, diante do profeta, fala com ele: profetiza a esse respeito? O que esse profeta fala? Ele não profetiza, mas nós profetizamos. Você recebe uma situação, uma notícia, e você fala: não tem mais jeito, está acabado. Não é? Nós já damos a sentença. Fulano, você descobre que seu filho está mexendo com droga. Ah, não tem mais jeito, está acabado. Fulano não tem mais saída, está acabado. Essa situação não é reversível, está acabado. Mas o que o profeta fala com Deus? Ele fala: Senhor Yahvé,
tu o sabes. Quem é que sabe de todas as coisas? Só Deus. Só Ele sabe, pode dizer se uma situação é perdida ou não. Mas nós, nesse momento aqui, nós já decidimos a situação. E nós já queremos resolver as coisas da nossa forma, porque não temos consciência do restante que nós vamos discutir, não temos consciência nenhuma. Então nós decidimos tudo. Aqui a gente só vive para a gente mesmo. A vida gira em torno de nós. Então a gente, como não temos consciência da presença de Deus em nós, não temos consciência que somos filhos, não temos consciência de nada, a gente já dá por selecionado uma situação. E é tão interessante porque em Zacarias 4, versículo 6, quando a gente fala que a situação está resolvida, acabada, como é que você pode mudar uma situação dessa? E Deus fala, não pelo poder, não pela força, mas sim pelo meu espírito. Isso é uma coisa que é difícil da gente aprender, porque a gente sempre quer fazer alguma coisa. Então, esse final de semana, nós recebemos um bebê que veio do interior com um diagnóstico de problema de coração. E foi uma luta até conseguir trazermos esse bebê, por questão de vaga. Trouxemos esse bebê e essa semana, com todos os exames que nós fizemos e tudo que foi estudado, percebeu que o diagnóstico que veio não era todo o diagnóstico do bebê. O diagnóstico era um pouco mais complicado e a cardiopatia do bebê era incompatível com a vida. O neném não viveria. Então ele não tinha possibilidade cirúrgica, nem aqui, nem em outro lugar. Isso aí exaustivamente discutido. Então poderemos reunir com a família, avisar que não tem chance, não há possibilidade. Sim. E essa missão era minha, né? Então eu fui assentar com os pais e conversar com eles. Comecei a preparar a mãe, uma jovem de 23 anos. Comecei a prepará-la e o pai chegaria. E o pai era um ex-usuário de crack. E aí conversamos exaustivamente. Evidentemente chamei Jesus para essa conversa, não é? Porque não era uma conversa fácil. E conversamos muito e foi uma conversa muito boa. Muito boa. Muito madura para a idade deles. E conversamos sobre tudo. E esse homem me falou, doutor, ninguém acreditava em mim, mas o meu patrão acreditou em mim. Eu só não matei e não roubei pela droga, porque eu fui criado numa igreja batista e os meus princípios não me permitiram matar nem roubar. Depois que meu patrão acreditou em mim e me colocou numa clínica, e dos 6 que entraram, só eu e um amigo não voltamos para a droga. E eu sei que eu não voltei por causa de Deus, porque eu sei que em outra situação, doutor, se a senhora me desse uma notícia dessa, eu ia te largar falando sozinha, eu ia descer e ia fumar crack. E eu queria contar para a senhora que nesses 2 meses que eu larguei o crack, eu já engordei 25 quilos. E ele estava magrinho. E conversamos muito sobre tudo e sobre os projetos dele, e sobre a vida de oração que ele estava retomando. E foi uma conversa muito boa. E eles disseram, doutora, a nossa situação é a seguinte, nós somos pobres. Nós temos dinheiro para ficar em Belo Horizonte até domingo. Isso era sexta. Já que a criança não tem condição, nós somos pobres, vivemos de aluguel, vivemos do trabalho. Eu não gostaria que a minha esposa ficasse aqui sozinha, primeiro que não tem dinheiro, segundo que ela precisa de apoio, ela é muito nova e eu queria ficar perto dela. E tem mais uma criança em casa de 8 anos. Diante disso, a senhora não consegue voltar com a criança para o interior, já que não tem o que fazer? Conversamos muito sobre isso, porque não é isso que a gente tem hábito de fazer, a gente assume as crianças até o fim. Meu chefe não era bem isso que ele queria, mas diante de toda essa situação, eu falei, eu vou conversar com a equipe da Central de Leitos. Tudo, na verdade, é tão simples, não é? Conversei com a coordenação da Central e o mesmo médico que me pediu a vaga falou, não, Filó, vamos fazer de tudo diante dessa situação da família para voltar. E aí a mãe falou comigo assim, ô doutora, a senhora acha que eu já tenho que começar a fazer alguma coisa? Porque se o povo do interior não quiser receber. Falei, essa alguma coisa que você está querendo fazer é o quê? Ela começou a rir, eu falei, você já quer chamar jornal, imprensa, polícia e tudo mais? Ela começou a rir e falou assim, era isso mesmo. Eu falei, não com essas armas, não é? Não com poder,
não com a força. Vocês já ouviram falar do joelho? Tudo que a gente precisa, a gente ajoelha. Quer andar? Ajoelha. Essa da casa tem uma capela maravilhosa. Vamos rezar. Vocês já conhecem Deus, vocês já conhecem a palavra. Descem. Vão descer, apresenta o caso para Jesus como se ele não soubesse. Deus que é infinito, tem a sabedoria que é só dele, que sabe que tudo pertence a ele e nada nos pertence. Antes essa criança ser docesa é dele. Vamos fazer a entrega. Eu também vou rezar. E amanhã é sábado, amanhã cedo estarei aqui, fim de semana é meu, nós vamos conversar. Deus já está com tudo preparado. Vamos dar a liberdade para Deus de fazer o que Ele sabe na providência dEle, que é melhor. E assim combinamos. E assim os pais voltaram para ficar com a criança, e assim ficou combinado que no dia seguinte eu continuaria dando andamento na situação e Deus abriria as portas que Ele achasse que deveria abrir. Mas Deus é Deus e sabe de todas as coisas. Quando eu entrei no CTI às 7 da manhã, a criança que estava morrendo era ela. Então essa foi a sabedoria de Deus, essa foi a resposta de Deus. Eu liguei para eles, falei, vem para cá. E a gente não dá notícia por telefone. Ele falou, o que foi, doutora? Eu falei, o neném piorou, né? Vem para cá. E a gente teve a oportunidade de conversar muito mais. Tive a oportunidade de deixar essa criança acabar de morrer com eles, no braço deles. E tivemos a oportunidade de conversar sobre como é que é a misericórdia de Deus. O dinheiro acabaria no domingo, no sábado eles retornaram para casa. Porque Deus cuida de tudo. Se ela não tinha mais chance de vida, não é? Então encerrou o sofrimento aí na misericórdia dele. Então não pela força, não pelo poder, mas pelo Espírito. Então isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Diante de qualquer situação que seja irrevogável, ou que na nosso olhar seja irrevogável, apresente ao Senhor. Não use de nenhum outro poder, use do poder do Senhor. Do poder do Espírito que a gente desconhece. Porque aqui Deus fala assim, porque é tão lindo. Quando Ele fala, mas essas pessoas já estão com carne, já tem músculo, já tem tendão, os ossos já estão de pé, mas parece que eles estão mortos. Porque às vezes é assim que a gente está, não é? A gente caminha, faz tudo igual um robô, parece um bando de zumbi, mas falta vida dentro de nós. Falta vida. Aristóteles diz que vida é um movimento que começa de dentro, não é de fora. E vocês olham para quantas pessoas e vocês acham que elas estão mortas. Há muitos anos atrás eu cuidei de uma criança, que eu fui parte da equipe que cuidou dela, e que essa criança decidiu não viver mais. Era muito pequenininha e ela não... O pai era a paixão absoluta da vida dela, a paixão da vida dela era o pai. E o pai saiu de casa e ela não conseguiu viver com essa perda. E ela realmente desistiu da vida. Eu nunca consegui uma palavra dessa criança, eu nunca consegui um sorriso dessa criança, eu nunca consegui que ela levantasse os olhos para mim. Eu prometi o que ela quisesse. De brinquedo, a boneca, qualquer coisa que ela quisesse, um batom, um esmalte, a qualquer coisa, um sorriso. Eu falava, você quer dançar, você quer nadar, o que você quer? Será que você quer comer alguma coisa que eu proibi? Eu mudo de ideia. Eu libero e aumento o remédio. O que você deseja, mas eu preciso de colocar. Eu falava com ela, eu vou injetar vida nas suas artérias, meu bem, senão eu vou te perder. E perdi. Né? Ela se recusou a viver. Ela não deu conta da ausência do pai. Ela não aceitava outra família e foi até a morte. Ela era muito pequenininha. O pai saiu de casa na fase que ele era o herói da vida dela. Aos 3 anos de idade, ele é o grande amor. É com quem a gente procura casar, não é? O resto da vida. Essa pequenininha não deu conta dessa dor. Então é muito duro para a gente que está do outro lado ver alguém caminhando sem vida. E às vezes assim é o estado de ânimo que você está hoje. Caminhando, mas sem vida. Achando que é assim mesmo, a vida é sem graça, nada tem sentido. E você levanta, trabalha, volta para casa, come, dorme, nada está bom. Tudo está ruim. O dia está lindo, azul, você está enxergando ele cinza. E está como aquela hiena, ó vida, ó céus. Tudo ruim, tudo difícil, estamos perdidos. Eu estou seca, meu Deus, eu estou árida. Aí Deus fala assim, mas eu vou infundir em vós o meu espírito. E vocês, aí ele fala, e vivereis. Preste atenção o que vai mudar. Nós vamos receber o Espírito Santo de Deus. E a partir daí nós teremos vida.
Aí vocês vão falar comigo assim, eu nunca recebi o Espírito Santo. Claro que já recebeu. Claro, quando você foi batizado. Você era neném. Deus soprou sobre você o Espírito Santo. Só que era para ele ser uma fonte de água viva. Sabe o que aconteceu? Não sei porquê. Colocamos um selo, fechamos a fonte e entulhamos ela. Ela está tão escondida, tanta coisa que está em cima dessa fonte, que você não tem consciência que o Espírito Santo habita em você. Não é um Espírito qualquer, não, gente. Ele é a terceira pessoa da Trindade. É uma pessoa, o Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa. Doce hóspede da alma. É uma doçura que habita em nós. Mas nós não temos consciência da presença. Então a gente não tem a vida. A gente não compreende essa presença que transforma. Não pela força. O que é que vai transformar a minha vida? O que é que vai transformar o meu coração? Não é a força nem o poder. É o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar em nós. Então nós não conseguimos fazer essa intimidade. Se vocês lerem lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5, vai dizer que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo derramou sobre nós. Deus Pai derrama sobre nós o Espírito Santo, que derrama todo o amor com que nós somos amados. Mas nós recebemos esse amor, não podemos estancar esse amor e guardar, não. Vocês conhecem a história do Rio Jordão? O Rio Jordão, ele forma 2 mares. Um é o Mar da Galileia. Ele recebe o Rio Jordão e deixa com que ele flua. É um mar riquíssimo. O outro é o Mar Morto. O nome já diz. Ele recebe, mas ele não dá. Ele morre. Nada nasce ali, nada cria ali. E às vezes assim somos nós. Nós recebemos o amor de Deus e guardamos ele aqui. Como é que eu faço quando eu recebo esse amor de Deus? Eu tenho que exercitar. O nosso coração não foi exercitado. Então ele ficou fraquinho. Aquele músculo que a gente não trabalha, ele atrofia. E nessa sociedade que a gente vive hoje em dia, o que nós treinamos as pessoas? Nós treinamos as pessoas pela tecnologia, pelo conhecimento. Por quê? Conhecimento te dá poder. Qual de vocês foi treinado para amar? A gente não é treinado para amar, porque amar dá serviço. O conhecimento te dá poder. Mas aprender a amar, tomar a consciência que eu vivo do Senhor. Então isso em mim, eu vou passar a amar o meu irmão com o amor que eu sou amado por ele. Eu vou amar a Deus e te amar. Isso dá serviço, isso dá trabalho. Não é fácil, não. Da mesma forma como eu sou consolada por ele, eu vou te consolar. Então eu vou ter que ter uma sensibilidade de perceber que hoje você não está bem. E falar o que houve com você. Por que hoje você está batido? Você esqueceu do seu pai? Esqueceu o tanto que você é amada? Está com alguma coisa te incomodando? Fala com ele, menina. Ele é um espetáculo, daqui a pouco esse negócio está resolvido. Fala com ele, você vai ver o que ele vai fazer por você. Fala. E o Espírito Santo é ele que vem em socorro da nossa fraqueza. Como é que a gente vai entender que a gente começou a sair daquela fase de que eu existia para a fase que agora eu vivo? É a mesma coisa de passar da morte para a vida. São João, na primeira carta dele, primeira carta de João 3,14, ele fala: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Então vocês prestem atenção. Enquanto a gente não aprender a amar, a gente ainda está morto. Então vocês imaginam quanta gente está morta no mundo. Porque não consegue amar o irmão. Por que a gente... É tão lindo o dia que a gente começar a compreender. Isso aqui, ó, que está também em João, só que é capítulo 4, versículo 13, ele fala: nisto reconhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Deus nos deu o seu Espírito. O que o Espírito Santo vai nos dar de Deus? Intimidade. Vocês sabem que intimidade é superlativo de intus, que quer dizer de dentro? Como diz Santo Agostinho, Deus é mais íntimo a mim do que eu mesma. Deus está mais dentro de mim do que eu. Intimidade não precisa de lugar para acontecer, não, gente. Intimidade é sinal de amor. Quem dá amor? O Espírito Santo. Então, por que a gente não caminha espiritualmente? Porque a gente considera Deus, Jesus, o Espírito Santo de Deus, como uma coisa que está longe de mim. Então, eu não faço uma experiência de amor com Ele. Enquanto Deus não
a gente não tomar posse, Deus não tomar posse de nós, enquanto Ele não entrar nos nossos ossos, Ele não circular no nosso sangue, Ele não tomar conta da nossa carne, a gente não experimentou Deus. Deus tem que estar aqui, íntimo, junto comigo. Eu tenho que entender que Ele é a minha vida, e só Ele é a minha vida. Só Ele. E mais nada é a minha vida a não ser Deus. Quando eu compreendo isso, eu passo a ter uma vida com Ele de namorado. Porque eu vivo uma relação de amor tão intensa. Preste atenção no que eu vou comparar. Quando vocês estão apaixonados, começa a amar alguém, você sabe tudo que o outro gosta. Você sabe até a temperatura do leite do outro. Você sabe o perfume, você sabe o cheiro. Você sabe, você está de costas, você sabe que chegou. Mas como é que você sabe? A sombra. Nem viu a sombra, mas já sabe. Você sabe tudo do outro e mais alguma coisa. Se eu estalar o dedo aqui e perguntar para vocês assim, quais são os 10 mandamentos de Deus? Sabe por que a gente não sabe? Porque a gente não ama. A gente ainda não ama a Deus. É só por isso. Então é por isso que a gente não desliza nele. Porque não o amamos com todo o nosso coração. Então a gente ainda não vive do Espírito. A gente ainda não vive do Senhor. A nossa vida ainda não é Ele. Nossa vida é nós mesmos. Então nós só existimos. A gente vive para a gente mesmo e rodamos só em direção a nós mesmos. Então nós fechamos em nós e temos uma existência fechada. A nossa vida não tem visão de eternidade. Porque nós não temos fonte de vida. Então nossa vida encerra em nós e morre. E nós ainda não aprendemos nem com o que a natureza nos ensina. Vocês já viram gaivota voar? Vocês já observaram? Isso é para nos dizer alguma coisa. E se vocês lerem o Salmo 18, versículo 11, vocês vão ver isso. Gaivota, quando vai voar, ela paira em cima do mar. Paira, abre as asas e deixa o vento a levar. Aí ela voa horas e horas e horas sem se cansar. E faz voos altíssimos. Será que isso não é para nos ensinar nada? Será que a gente também não deveria deixar ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que tantas vezes é chamado como vento? São Francisco chamava ele de irmão vento. Ou muitas vezes no Antigo Testamento vocês vão ouvir a palavra ruá, que é a mesma coisa que respiração. E aí se a gente prestasse atenção na nossa alma, a gente veria a nossa alma gritar, por favor, eu estou em agonia, reze, porque eu preciso respirar. E aí vocês vão ver essa manifestação no corpo das pessoas. Vocês têm certeza que vocês já viram essa situação? Pessoas respirando assim, ó. O que foi, fulano? Fulano hoje está só suspirando. É a alma gritando, reze, porque se você não rezar, eu vou morrer. Eu preciso de oração. Antigamente a gente só via isso em pessoa idosa, ou pessoa que estava sofrendo, ou pessoa que estava deprimida, precisando de uma atenção e querendo ajuda. Hoje eu vejo nas crianças, gente. E é duro de ver. Hoje eu recebo telefonema das mães e diz, Filó, a criança está com falta de ar. Eu falo, falta de ar? Falta de ar para mim que trabalho no CTI é passar um tubo e já está tudo resolvido. Mas não é isso. É a criança vivendo situações dentro de casa que ela não está dando conta de expressar. Então o corpinho dela grita e ela começa a fazer essa respiração de que a minha alma está doente. E quantas dessas crianças hoje estão indo para o psiquiatra? Porque também ninguém ensina mais os meninos a rezar, né? A gente precisava de ensinar os meninos desde petitinho. Eu já falei que antes deles andarem, antes de engatinhar, de ajoelhar. Saber que tem um pai. Saber que é amado. Metade dos nossos problemas está resolvido. 90%. Só descobrir que é amado. Profundamente amado. Vamos deslizar nisso, né? Nós podemos deslizar no espírito, né? Mas para isso a gente precisa trabalhar essas questões. E se a gente tem uma vida de oração, a gente para com dessa forma de não prestar atenção na nossa alma. Que está lá clamando, reze, respira. Quando alguém passa mal perto da gente, já não manda respirar? Fica tranquila, respira. Pois é, assim. Mas às vezes a gente fala, Filó, mas é porque você não sabe o tanto que eu estou sofrendo, estou abandonada, me sinto completamente sozinha. Se a gente descobrisse essa consciência do Espírito que habita em nós, vocês vão descobrir que não existe solidão. Quem foi o companheiro inseparável de Jesus, gente? O Espírito Santo de Deus. Igual foi o companheiro de Moisés, foi Arão. O companheiro de Jesus foi o Espírito Santo de Deus. E ele quer ser seu companheiro. Vocês vão ver se tem solidão.
Aprenda, vamos treinar, não é? Saiam daqui, comece a conversar com o Espírito Santo e conta uma coisa que só ele pode saber. Fala, vou te contar um segredo que só você pode saber. Comece a dividir essas coisas com esse doce hóspede. Porque, além do mais, ele é um conselheiro que vocês não têm ideia. Ele é absolutamente discreto, não vai contar isso para ninguém. Para ninguém ele vai contar. Ele é doce, vocês podem contar. Ele nos consola. O Espírito Santo de Deus nos consola. Mas a gente só vai conseguir, né, entender tudo isso, gente. Tudo isso, toda essa escritura, porque quando a gente passar a viver do amor, nós vamos entender o que significa liberdade. E alguém vai falar com você assim, uai fulano, mas você não aceita ter um caso com fulano? Tão bacana, olha as propostas que ele está fazendo com você. Mas por que você não faz? Igual já falaram comigo uma vez. Filho, o que te atrapalha é Deus, né? Eu falei, o que me atrapalha? Ô menino, o que me salva? Não é ele que me atrapalha. Ele é que me salva. É o contrário do seu olhar, não é? Mas por que, fulano, você não vai ter um caso ali? Olha que figura bacana. Igual já falaram comigo, olha que figura bacana, filho. Você não aceita? Casado, mas olha que bacana que ele é. Não. Só uma saidinha? Não. Mas por quê? Porque eu sou livre, né? E posso dizer, não. Eu conheço a pessoa com quem eu vivo, quem é o meu Senhor. Se eu fizer isso, vai desagradá-lo, né? Não devo. Tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. Isso não vai deixá-lo feliz. Para que eu vou fazer isso? Nem vai trazer minha felicidade, porque se fosse bom para mim, ele falaria, vai, Filó. Mas ele mesmo vai falar, eu acho que você não devia, não. Ele vai me dar um conselho, porque ele não obriga. Ele sugere. Né? Deus não obriga nada, ele só sugere na nossa vida. Mas o dia que a gente entender o que é isso, aí vocês vão entender como é que a gente consegue cumprir na nossa vida o evangelho inteiro. Porque quando Jesus falou na missa de domingo, o evangelho que dizia que o reino de Deus estava aí, na verdade o reino de Deus já foi instalado, gente. Ele já está aqui. No meio de um mundo sem Deus. Como é que esse mundo, como é que esse reino vai ser revelado? A partir de nós. Quem tem a obrigação de revelar esse reino para o mundo? Nós. Mas enquanto a gente não viver o amor, nós vamos revelar o quê? Nada. Nós vamos deixar o reino de Deus aqui. O reino está aqui, o céu está por perto, mas nós estamos no inferno. Enquanto a gente não abrir os olhos e entender que quando a gente começar a viver o amor, nós vamos começar a ser aquilo que a gente foi chamado a ser. Aí nós vamos viver a verdade. Essa verdade nos liberta. E a gente vai viver essa palavra. Deus vai ser, nós vamos revelar Deus ao mundo. Deus vai ser glorificado através de nós. Mas é quando a gente começar a viver. A viver do amor. A viver do Espírito que me move. É o Espírito que nos dá coragem. É que nos põe para frente. Vocês acham que se não fosse ele eu ia estar aqui diante de vocês? Nunca. Vocês acham que é fácil olhar para esse tanto de gente aqui na igreja? Vocês acham que é fácil? O Espírito Santo fala, coragem, amiga, vamos lá, estarei com você. Pode ficar lá de pé que eu te sustento. É ele? Se não fosse ele, não daria conta de estar aqui. O Espírito Santo, ele não vai fazer nada novo. Ele vai renovar as coisas. Ele vai renovar o seu coração. Ele que vai transformar, começar a nos dar entendimento, né? Vai nos dar sabedoria e vai fazer com que o nosso coração consiga trabalhar esse amor. Então, está aqui em Gálatas 5:26, depois vocês olham isso, né? Se vivemos pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Porque aí a gente não tem jeito mais de ser dissociado. Se a gente vai fazer uma opção para viver do Espírito, para ter uma vida nova em Deus, todas as nossas condutas têm que revelar qual é o Deus que nos conduz. Em que princípio estamos? Nós não podemos falar que já experimentamos esse amor de Deus, se esse amor não foi capaz de fazer com que você perdoe alguém, do fundo do seu coração, perdoar. Fazer com que você volte às pazes com um inimigo. Se você nunca viveu nada disso de verdade, você ainda não experimentou esse amor. Não é fácil perdoar, não é? Mas você já experimentou isso. Você sabe. Como é que o Espírito Santo é que conduz? E que nos faz tudo isso?
Gente, é preciso que a gente acorde. É preciso que a gente desperte. É preciso que a gente saia do nosso túmulo. E é preciso que a gente volte à vida. Mas a vida de verdade. Viver a partir do Senhor. Eu tenho uma vida de namorado, uma vida de amor com o meu Senhor. A vida de vocês vai tomar um outro rumo? A vida de vocês vai ter um completo sentido? Tudo fica diferente, mas tudo fica diferente, porque você vai levantar e estar a serviço do Senhor. Vocês vão levantar e falar, vim cá para ser ungida pelo Senhor, para que eu possa ser capaz de fazer aquilo que o Senhor reservou para o dia de hoje. Aonde o Senhor precisa de mim, Senhor? O que o Senhor quer para o dia de hoje? É você estar ligada e sintonizada no Senhor. Você fala, Filó, mas essa situação é impossível? Não, não é. O Espírito Santo ele é tão interessante, né? Então, é uma vida de uma aventura tamanha, que ele sempre vai te mostrar que tem um outro jeito de fazer as coisas. Sempre tem um jeito novo. Você fala, não é impossível gostar dessa pessoa. O Espírito Santo não, ele vai te mostrar uma coisa que você vai começar por ali. Daqui a pouco você está amando. Ele vai revelando coisas, não é? Ele vai te fazendo olhar para o seu irmão com olhos novos, que é com o olho de Deus. Aí vocês vão ver o que é o amor fluir. E como é que a gente cresce, e como é que a gente dá fruto. Mas nós temos que ter uma fonte para nos alimentar. Enquanto a gente se alimentar da gente mesmo, nós não vamos caminhar. Nós vamos viver frustrado, decepcionado, abatido, achando que a vida não tem sentido, que os problemas são maiores que a gente. A hora que a gente fizer a opção de não viver mais para a gente mesmo e viver para Deus, a nossa vida tem um outro norte. A gente vai tomar a consciência que viemos dele, caminhamos com ele e voltamos para ele. É uma experiência que eu gostaria que vocês experimentassem. Convidei vocês e pensei muito no que eu ia falar com vocês aqui. É para isso mesmo? É para propor e sacudir vocês, porque mais uma vez a igreja nos dá a oportunidade de pensar. A gente não sabe o nosso próximo segundo, a gente não sabe de nada. Vamos ter uma vida, né, poder caminhar de acordo com a palavra de Deus. Daqui a pouco vocês vão perceber, como é que vocês começarem a caminhar pelo Espírito Santo, vocês vão ver como é que o Evangelho todo se cumpre em vocês. Como é que vocês vão dar conta de saber o Evangelho de cor? Porque ele já vai estar cravado. Aquilo que Deus falou aqui em Ezequiel 36, não é? Ele fala, dar-vos-ei coração novo, porei no vosso íntimo espírito novo, tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Lá no Monte Sinai, Deus escreveu todos os mandamentos na pedra com o dedo. Na nova aliança com Jesus, é o Espírito Santo que é infundido no nosso coração. Então, quem escreve o amor no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Cave por essa fonte que está talvez tão guardada dentro de você. Se você já conseguiu abrir essa fonte, e se você já se alimenta desse Espírito todos os dias, porque eu digo para vocês, não basta uma vez na vida a gente fazer o propósito de viver para Deus, não basta. Essa proposta ela é renovada todo dia, por isso todo dia é presente. Todo dia nós temos que nos renovar diante do Senhor e falar, eu quero viver para Ti. Somente para Ti. E isso tem que ser dito todos os dias, porque o mundo é muito sedutor. E todo dia a gente é tentado a ir para o outro lado. E todo dia mesmo, mas é todo dia, aí vem a disciplina. Mas o dia que a gente passar a estar no estado de amor com o Senhor, nós vamos ter tanto prazer em encontrar com Ele, né? Tanto prazer em estar com Ele, tanto prazer em estar em oração, porque eu vou entender que tudo é um encontro com Ele, onde eu vou me alimentar. E eu vou saber perceber quando meu irmão está precisando de oração, e falar com ele, isso que você está sentindo no corpo, não sou eu que vou resolver para você, não é? O que você precisa é do Senhor teu Deus, do nosso Pai. Você vai entender o quanto a sua vida é diferente. Então, essa é a proposta. O que você procura da sua vida? O que você deseja da sua vida? O que você verdadeiramente quer? Independente da fase que você está vivendo, o Espírito Santo vem em socorro de você do que você precisar. Da sua fraqueza, do seu medo. De qualquer coisa. Ele vai te mostrar como é que você é íntimo de Deus. Com o Espírito Santo a gente fica de casa.
A gente já não tem mais medo de Deus. O nosso olhar para Deus não é de Senhor, de um servo para o Senhor. É olhar de filho para pai. Nós estamos em casa. Sabe quando você está em casa, você se sente em casa? Você está em casa diante de Deus. E fala, meu pai, toma conta de mim. Você pode chorar com ele, você pode falar com ele. Você pode entregar qualquer coisa para ele. Você pode pedir só a opinião a ele. E deixar ele te conduzir. Vá nas asas do vento. Andar contra o vento é difícil demais. Andar a favor do vento, nós vamos longe como as gaivotas. Longe. Então, eu realmente desejo de coração, e hoje eu rezei muito por vocês, por isso pedi muito a Jesus a graça. Que o Espírito Santo fosse renovado de novo em vocês. Né? Porque Jesus está aí todo dia disposto a soprar de novo em nós. As águas lá daquela piscina de Betsada estão lá agitadas de novo. Deus está de braço aberto nos aguardando. O que precisa? Da sua decisão. Quem decide? Você. Eu não te obrigo, Deus não obriga, convida. Convida e fala, tem uma proposta melhor. Você quer? Mas você quer abrir mesmo? Abra seu coração. Descubra essa fonte que está aí guardada. Não deixe ela ficar entulhada. Busque pelo Espírito todo dia. Cante, chame por Ele. Reze a oração de Salomão todos os dias, o capítulo 9. E clame pela sabedoria. Clame. Se vocês nunca pediram o Espírito Santo para participar dos seus trabalhos durante todo o dia, experimentem isso. É fascinante. É a oração 9 do capítulo de Salomão. Fala, peça a Deus, não é? Fala, envia o teu Espírito para que Ele tome parte em tudo que eu for fazer hoje, para que eu faça somente aquilo que vos agrada. É lindo isso. Mas é muito mais lindo vocês verem isso acontecer. Vocês viverem isso, é muito mais lindo. Essa relação de amor é que eu quero que vocês vivam. Não é uma relação de medo com Deus, é relação de amor. Porque não pode existir alguém que nos ame mais, que cuide mais de nós. Experimentem isso. Então, eu quero terminar com uma oração do Espírito Santo, que também vou deixar no site para vocês. É linda essa oração. E eu quero pedir a vocês que fechem seus olhos, não é? Porque às vezes hoje você nem lembrou de chamar o Espírito Santo, nem uma vez hoje. Às vezes você nem gritou por ele. E às vezes você nem lembrou que ele pode vir mesmo, e que ele vem, e que ele já veio, e que ele está aí. Está aí. Doido para te conduzir para águas limpas. Doido para te conduzir para um descanso, para um repouso. Doido para falar, repousa em mim. Deixa que eu te levo. Deixa que eu te conduza. Então essa oração, se depois vocês quiserem rezá-la, estará no site. E vocês repensem tudo isso que a gente falou. E quem sabe, se arrisquem. Experimentem esse convite de Deus. Vem Espírito Santo. Vem força de Deus e doçura do Senhor. Vem tu que és ao mesmo tempo movimento e repouso. Renova a nossa coragem. Enche a nossa solidão no mundo. Cria em nós a intimidade com Deus. Não dizemos mais como profeta, vem dos quatro ventos, como se ainda não soubéssemos de onde vens. Mas dizemos, vem Espírito, do lado traspassado de Cristo crucificado. Vem dos lábios do ressuscitado.